as nossas Bíblias, aqui no livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Vamos ler o versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã. Capítulo 10, o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e fazeres que se ponham em marcha pelos arraiais. Por último, ainda no capítulo 10, vamos ler o versículo 14. Partiu no primeiro lugar o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, sobre as quais estavam Naasson, filho de Aminadab. E sobre a turma das tribos dos filhos de Issacar estavam Natanael, filho de Zuar. Sobre a turma das tribos, ou da tribo dos filhos de Zebulon, estavam Eliabe, filho de Elon. Por último, versículo 33 desse mesmo capítulo 10 diz: partiram, pois, do monte de Jeová, caminho de 3 dias. A arca da aliança de Jeová ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar um lugar de descanso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu santo e grande e poderoso nome. Senhor, nós clamamos que o Senhor de maneira muito especial se revele a nós na Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos debaixo da Tua voz, debaixo da Tua luz e debaixo do poder eficaz da Tua palavra, Senhor. Que esses textos sejam tomados da unção do Teu Espírito Santo, para que tanto na comunicação como na recepção o Senhor venha ser glorificado. Mostra-te a nós na Tua palavra, Senhor. Que possamos perceber o Teu coração na Tua palavra. Nós te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, ontem começamos a estudar esse tema, a urgência do despertamento espiritual. É importante dizer que, particularmente, eu não creio que haverá um avivamento como muitos esperam. Como nós vimos ao longo da história da igreja, nós vimos muitos avivamentos. O que nós estamos aqui estudando nesses dias é sobre a necessidade de um despertamento. Esse despertamento tem a ver com a restauração dos fundamentos e que eles sejam colocados nos seus devidos lugares. Nos últimos anos, por que não dizer, em especial nos últimos 5 anos, onde todo mundo entrou num profundo estado de convulsão, nós temos visto um reflexo disso na nossa própria realidade espiritual. Como igreja hoje, nós temos vivido nesse tempo complexo, nós temos vivido momentos difíceis,
É nítido hoje todo o movimento de apostasia que tem assolado o povo de Deus. E junte-se a isso, os próprios mecanismos que o inimigo tem usado, e ontem eu falei um pouco sobre o espírito da pós-modernidade, o pós-modernismo, e também a modernidade, esse espírito da modernidade, que tem a ver com os aparelhos, da tecnologia, do mundo digital, do mundo virtual, que hoje todos nós estamos inseridos. Então, compreender toda essa complexidade é muito importante. Porque quando falamos de guerra espiritual hoje, nós não podemos tirar esses dois assuntos. Se abordarmos guerra espiritual baseado em principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, que atuam nas esferas celestiais, e não compreender que toda esta classe, ou todo esse clérigo satânico, tem esses dois tentáculos, ou essas duas vertentes, a influência do pós-modernismo na cultura e na fé, e também a modernidade dentro do contexto tecnológico e as suas implicações, o quanto isso tem roubado de nós o discernimento, o quanto isso tem minado o nosso coração, tem nos atraído, tem nos distraído e, mais ainda, com o propósito de nos destruir. A igreja do nosso tempo, os cristãos do nosso tempo, mesmo aqueles que ousam dizer que fazem parte da restauração do testemunho do Senhor, da exclusividade e da centralidade de Cristo como o cabeça da igreja, a igreja no sentido orgânico da palavra, não a igreja no sentido clerical, institucional, uma igreja que não tem suas raízes no eclesiasticismo, porém a igreja, como posso colocar aqui, a igreja no sentido mais profundo e elevado da definição, o corpo de Cristo. Mesmo nós, que temos tido clareza, temos passado por momentos terríveis de apostasia, um certo orgulho espiritual, uma certa soberba espiritual, um certo comodismo espiritual, tem tomado conta do povo de Deus. Por outro lado, irmãos e irmãs, nós estamos nos deparando aqui com o espírito escatológico da época, que está muito claro que nós estamos, sim, quando vemos tantos sinais evidentes que apontam para o fim desta era, o fim dessa dispensação, a volta do nosso Senhor. Quando olhamos para tudo isso, qual deve ser a nossa postura? Como analisar todas estas situações dentro de um parâmetro, dentro de um padrão bíblico? Por isso, esse tema, a urgência, a necessidade do despertamento espiritual. Porque eu vejo que este assunto é como que uma radiografia em nossa espiritualidade. Aqui nós podemos nos colocar na luz da palavra do Senhor e vermos quantos desvios, quanta negligência, o que temos abandonado. Aqui nós começamos a perceber, como ontem eu coloquei para vocês, nós temos aqui dois panos de fundo. Primeiro, estes fundamentos, ou por que não dizer, estes símbolos que representam o governo de Deus sobre o seu povo, sobre a sua casa no Antigo Testamento. O governo de Deus por meio da nuvem, por meio desses trombeteiros e por meio da ordem da marcha. São esses textos que nós lemos aqui nos capítulos 9 e 10 do livro de Números. E o outro ponto, que é a outra sombra que temos aqui, a vida prática da igreja primitiva. Eu digo para vocês, irmãos, e me atrevo a isso, todo o livro de Atos dos Apóstolos, na sua história, nas suas experiências, e todos os seus capítulos, nós podemos resumir neste único versículo, o versículo 42 do capítulo 2.
a altura, a largura, o comprimento e a profundidade daquilo que foi a história da igreja primitiva, que está resumida no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos sintetizar tudo isso nesse versículo. E tomando as palavras de ontem, nós temos o desafio de olhar para todas essas histórias e discernirmos apenas do ponto de vista literário, ou então faremos algo melhor. Nós olharemos para tudo isso tendo um senso contemplativo, que é a história de Deus, e que Deus nos deu a sua palavra não para que nós olhássemos a história, mas que ela pudesse perscrutar a nossa história, os nossos dias. O que foi o falar de Deus ontem é o falar de Deus hoje. Que o Senhor toma essas histórias para tratar conosco, para revelar pontos nevrálgicos, delicados em nossa espiritualidade, em nossa devoção, em nosso testemunho. Então é isso que nós estamos aqui estudando. A urgência, a extrema necessidade que haja entre nós um despertamento espiritual. Que Deus recupere o seu testemunho no meio do seu povo. Se você tiver o mínimo de discernimento espiritual, você vai perceber como que Satanás, de forma diabólica, maligna, ele tem procurado macular o testemunho de Deus em nossa geração. Você vê hoje, dentro do âmbito da política, onde isso mais acontece. Homens se levantam dizendo que é pela família, que é por Deus, que eles creem em Deus, que falam de Deus, mas são homens que não têm escrúpulo. Colocam Deus e diminuem Deus como se ele estivesse interessado em mudar a política do mundo. O que, inevitavelmente, ele teria que anular a sua palavra. Eu tenho que dizer para os irmãos, e já disse isso e falo mais uma vez, não tem conserto para esse mundo. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. Goste você ou não, a terra está debaixo da ira de Deus. O que a palavra de Deus diz é que Deus julgará essa terra. Deus julgará toda impiedade, toda iniquidade, toda malignidade do homem. O que a palavra de Deus nos diz, isso está muito claro, é que o nosso Senhor Jesus voltará para um povo especial, seu, um povo que ele comprou, um povo que ele redimiu, um povo que ele perdoou, um povo que ele amou eternamente. E para esse povo ele voltará. Então, se nós colocarmos o nosso coração na história desse mundo, consequentemente nós estamos tirando a nossa história das mãos de Deus. E aí temos que arcar com todas as consequências. Então, muitas vezes, a gente vê os cristãos batalhando em guerras que Deus não chamou eles. Estão como Josias, lutando contra o Egito, usando a própria arma do inimigo contra si. E você lembra o que aconteceu com aquele rei piedoso? Ele morreu numa guerra que não era dele. Nós estamos aqui pelo testemunho do Senhor. Nós somos a igreja desse tempo e expressamos o testemunho de Deus na terra. E nós estamos aqui pela causa do Senhor e não pelas nossas. Deus não vai se envolver com aquilo que diz respeito a esse mundo. Deus está envolvido. Todo assunto do coração de Deus nesse momento é o retorno do seu Filho para a sua igreja. O seu Espírito está aqui para nos preparar. Então, se nós não atentarmos, com certeza iremos perecer na corrupção, na iniquidade dos poderes das trevas que têm assolado o mundo inteiro. A igreja não é do mundo. Satanás não tem autoridade na igreja. Ele não tem poder de nos matar, de nos roubar e de nos destruir. Mas ele tem poder de nos enganar. Ele tem poder de mentir. Ele tem poder de nos seduzir. Se ele consegue, aí sim, ele tem um terreno para colocar as suas garras sobre nós.
Isso é muito sério, porque muitas comunidades cristãs hoje estão perecendo. Muitas comunidades hoje estão sendo preparadas para serem comunidades anticristo. Quando anticristo, se é uma pessoa, se é um espírito, se é um sistema, eu não sei. O que eu sei é que essas três palavras, um corpo, um espírito ou um sistema, tem a ver com o anticristo. E o certo é que hoje, uma cristandade que não nasceu de novo, religiosa e espiritualista, está pronta para receber o anticristo. Esta igreja anticristo não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está comprometida em amar e em apressar a volta de Cristo. Então, amados irmãos, vamos prosseguir aqui. Que o Senhor nos ajude. Ontem nós terminamos o nosso período de ensino falando sobre a ordem da marcha. E vocês vão perceber que de vez em quando eu toco em algum ponto, porque o assunto é extenso e tenho procurado sintetizá-lo, resumi-lo, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor. E terminamos ontem estudando juntos sobre a ordem da marcha, que tem a ver com o chamado digno da nossa vocação celestial. Assuntos que nós precisamos permitir que o Senhor passe em revista na nossa vida. Então aqui, mais uma vez, eu gostaria de olhar para esse versículo 15 de Números, capítulo 9, que diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência, como que de fogo. A palavra nuvem, ela ocorre 90 vezes em toda a Bíblia. Nós não vamos ler os 90 textos. Mas eu gostaria de mostrar de uma forma hermenêutica essas citações, ou algumas citações, para que isso fique bem firme na mente de vocês. Como eu disse ontem, essa nuvem, ela é uma nuvem teofânica. E para fazer uma afirmação com essa sublimidade de aplicação, é necessário que nós tenhamos uma consistência doutrinária. E é isso que eu quero procurar fazer nesta noite. Mostrar a grandeza deste assunto. Porque são 90 citações. Mas eu gostaria de fazer uma exposição em alguns textos, a começar aqui nos livros poéticos. Porque quando nós tomamos, desde o Pentateuco, os livros históricos, nós vamos encontrar em torno de 40 menções. Mas eu gostaria de percorrer com vocês, e talvez não tenhamos tempo de esperar os irmãos ler todos os textos, mas se você quiser anotar, vai ser de grande ajuda para você. Então vamos começar com o livro de Jó, os livros poéticos. São 8 menções da palavra nuvem nos livros poéticos. Eu quero tomar 2 textos. O primeiro está no livro de Jó, no capítulo 26, e o versículo 9. Esse texto diz assim: encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. O Salmo 99, o versículo 7, está assim: falava-lhes, Salmo 99, versículo 7, falava-lhes na coluna de nuvem. Vamos adiantar, eu creio que não vai dar para vocês me seguir nos textos aí, mas fique à vontade. Vamos para os livros proféticos. São 16 menções da nuvem nesses livros proféticos. Eu vou citar aqui Isaías, capítulo 4, e o versículo 5, que diz assim: criará o Senhor sobre todo o monte Sião. Nunca leia Sião sem essas considerações. Todas as vezes que você lê
a palavra Sião, em especial nos livros proféticos, você precisa entender que Sião é o conceito mais elevado que Deus tem do seu povo. Sião. Sião é o conceito mais elevado que Deus tem do seu povo. Então ele diz: criará o Senhor sobre o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e esplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. E quer dizer, sobre toda a glória haverá proteção. Seria a tradução mais próxima do texto hebraico. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Vamos mais adiante, para os evangelhos. Nos evangelhos nós vamos encontrar 6 menções à nuvem. Eu quero citar 2 menções. E aqui eu quero incluir uma menção no livro de Atos dos Apóstolos. Mateus 17, 5 diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E Lucas 21, versículo 27. Lucas, capítulo 21, o versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Agora a citação de Atos. Atos capítulo 1, versículo 9 diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem à vista deles o encobriu dos seus olhos. Agora vamos para as epístolas. Nas epístolas nós temos 3 menções. Vou colocar 2 menções, e todas elas se encontram em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 1 e também no versículo 2. 1 Coríntios 10, 1 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, todos eles, estiveram sob a nuvem. Agora observe o versículo 2, 10, versículo 1 e agora versículo 2. 1 Coríntios. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E por último, em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos 5 menções da nuvem. Eu quero colocar 2 textos. O primeiro texto se encontra aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. E no capítulo 14, versículo 14, diz: olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Amados irmãos e irmãs, eu fiz toda essa exposição porque eu não quero que fique essas afirmações que foram feitas ontem como se fosse uma mera sombra de um assunto tão importante. O que pude mostrar para vocês ontem sobre a nuvem, que essa nuvem é uma nuvem teofânica. O que é teofania? Teo, Deus, manifestação, revelação de Deus. É isso que significa a palavra teofania. Revelação, manifestação de Deus. Todas as vezes que você estuda essa doutrina, o assunto da teofania, você está falando da presença de Deus, da manifestação de Deus, da revelação de Deus e da glória de Deus no meio do seu povo. É uma palavra que para nós precisa ser abraçada com muito cuidado, com muita alegria. Então veja algo aqui. Nós não temos só uma afirmação, agora nós temos uma exposição. E todos esses textos, eu procurei justamente isso, mostrar uma exposição hermenêutica
sobre o assunto da nuvem. Esse primeiro símbolo espiritual aqui. Esse símbolo que fala da face de Deus, que fala da glória de Deus, que fala da presença de Deus, que fala da manifestação de Deus sobre o seu povo. Porque quando você tem isso em mente, e você lê novamente o versículo 15 de Números capítulo 9, quando diz que o tabernáculo, quando ele foi levantado, a nuvem o cobriu. Sabemos pela palavra de Deus que a tipologia do tabernáculo aponta para um dos grandes assuntos do Novo Testamento, a casa de Deus, a habitação de Deus, a presença de Deus, o testemunho de Deus. Porque templo, tabernáculo, se você se lembra muito bem, Êxodo capítulo 25, a partir daí, nós vamos ver que o tabernáculo, ele era repartido em 3 partes. A parte exterior, que era o átrio, e 2 partes interiores, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, em primeiro lugar, esse tabernáculo representa a triunidade, a trindade divina. Essas 3 pessoas. E aí nós temos um conceito espiritual que define para nós o que é tabernáculo. Porque quando você lê João, o capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou, a palavra aqui é tabernaculou entre nós, porque Deus é um tabernáculo, a trindade é um tabernáculo. Essas 3 dimensões nos falam justamente disso. É o lugar de comunhão, é o lugar da reunião, é o lugar da união dessas 3 pessoas. Não é um conceito teológico, é um conceito eterno. Quando você olha essas verdades dentro de um conceito eterno, essas verdades, elas precisam ser reveladas para nós. E essa é a intenção de Deus. Ele nos dá o seu Espírito para nos revelar verdades celestiais. Verdades celestiais são conceitos eternos. E esses conceitos eternos, eles não servem apenas para nos trazer um entendimento, mas para nos levar a uma experiência. Compreende? Nós precisamos nos libertar da leitura superficial da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos esse versículo 15 de Números, capítulo 9, aqui nós temos algo muito especial. Nós temos, em primeiro lugar, uma figura da casa de Deus. A casa de Deus, no Novo Testamento, ela não é uma casa estática. Ela não tinha nada a ver com aquele templo que foi restaurado, no tempo do nosso Senhor Jesus, por Herodes. Aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor, quando a Babilônia invadiu Judá, dentro da história do ministério do profeta Jeremias. A casa de Deus, ela é espiritual. Aquilo que Paulo diz para Timóteo, a igreja, a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus somos nós. O santuário de Deus somos nós. Uma das verdades mais estupendas sobre este assunto está no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Essa declaração, ela é estupenda não apenas pela declaração em si, mas como essa declaração, ela aparece nesse capítulo. Porque quando você olha todo esse capítulo 2, lembre-se, se você puder abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 2, os 3 primeiros versículos vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência,
Aí ele vai dizer, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Somente esses versículos. Agora, por favor, veja como termina esse capítulo 2, a partir do versículo 20. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular o próprio Cristo Jesus, no qual, como ele disse, eu edificarei minha igreja, no qual cada edifício bem conjuntado cresce para ser um santuário, um templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Irmãos, olha, eu não sei o que você consegue ver aqui, mas o que eu consigo ver, está claro, esses textos não precisam de interpretação. Eles não carecem de interpretação. Porque os textos, eles falam. E o que esses textos comunicam para nós? Comunicam que aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, aqueles filhos da ira, que andavam segundo o curso deste mundo, que estavam debaixo de um espírito de desobediência, estes, que por natureza eram filhos da ira, que estavam debaixo da ira de Deus. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim, somos feituras dele. A palavra aqui no texto original é poema. Somos um poema. Irmãos, isso tem que assombrar o nosso coração. Como que homens e mulheres que estavam no estado de morte espiritual, homens e mulheres que estavam debaixo da ira de Deus, homens e mulheres que mereciam a condenação do inferno, nós merecíamos o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno, porque nós éramos os filhos da ira. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos condenasse eternamente no inferno. Mas Ele não condenou, Ele fez de nós um poema. Esse é o poema. É que Ele fez de nós um santuário para a sua morada no Espírito. Quando Paulo termina isso, ele diz assim, por esta causa, eu me ponho de joelhos. Olha aqui, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro, ele está dizendo, eu sou prisioneiro desta causa. Qual é a causa? Aquela causa que ele viu lá no caminho de Damasco, quando Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento ele descobriu. Isso ele vai dizer lá no capítulo 5, dessa mesma epístola aos Efésios. Ele vai fazer uma declaração tão estupenda, quando ele diz assim, maridos, amai vossas mulheres, a partir do versículo 27, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Olha o que ele diz. Ele coloca isso no ponto mais elevado do que concerne a doutrina da redenção. Ele diz assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Ele se deu por ela. Ele diz aqui que ele morreu pela noiva. Ele morreu pela sua igreja. A morte dele, claro, tem um poder universal de redimir tudo, mas ela teve uma eficácia. A eficácia dessa morte é para a sua noiva, porque é isso que um dia ele obterá. O fruto do seu penoso trabalho será uma noiva para a sua satisfação eterna. Será uma família de muitos filhos, conformados à sua imagem para o Pai. E será um santuário para a eterna habitação do Espírito Santo. Isso não é demais, irmãos? Por isso Paulo diz, eu sou prisioneiro. Ele morreu pregando este evangelho. É disso que nós estamos falando, sobre esse tema, a urgência do despertamento espiritual. É que nós retornemos ao caráter celestial da igreja nessa terra. É justamente isso que nós estamos vendo aqui. Esses são os pontos. Aqui eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer à luz aqui é que essa nuvem
essa nuvem, aí versículo 15 de Números capítulo 9, essa nuvem é um testemunho da presença, da glória e da revelação e da manifestação de Deus na sua casa. A casa aqui somos nós, o santuário aqui somos nós. Irmãos, nós temos que estremecer diante dessa verdade. Isso precisa esmagar o nosso coração. Veja esse texto, se você puder, Jó capítulo 26, versículo 9. E também o Salmo 99, 7. Vamos tomar apenas esses dois textos. Quando ele diz: encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. E o Salmo 99, versículo 7. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eu gostaria de tocar um pouco sobre essa nuvem teofânica. Aqui eu gostaria de abordar isto com vocês. Porque é justamente isso, irmãos. É esse testemunho da presença de Deus, da sua glória, da sua revelação. Irmãos, qual é a dificuldade que nós temos de admitir que temos falhado, que temos girado em torno do óbvio, do culto óbvio, das reuniões óbvias? Que dificuldade nós temos de chegar aos pés do Senhor e dizer o quanto nós temos sido negligentes, frios e indiferentes concernente às verdades espirituais, concernente às prioridades de Deus, concernente à causa do Senhor nesses dias. O quanto temos vivido para nós mesmos, o quanto nós temos nos endeusado. Este que tem sido o maior Deus da nossa geração, nós mesmos, ou eu mesmo. O quanto nós temos vivido para nós, o quanto as nossas preferências, temos nós mesmos no centro. A nossa exclusividade é nós mesmos, é o nosso conforto, é o nosso prazer. Toda a dedicação do nosso tempo é para nós mesmos. Por isso que somos tão fracos na devoção na palavra, na devoção na oração. A oração, ela só serve para ser uma busca pelos meus interesses. Oração tem muito mais a ver no nosso cristianismo hoje com realização do que com relacionamento. Irmãos, eu digo para vocês, essencialmente, oração, em primeiro lugar, é relacionamento e não realização. Isso descreve a nossa pobreza espiritual. E porque não temos uma vida de relacionamento com Deus, naturalmente, nossa comunhão com a palavra é no sentido muito mais especulativo, é muito mais no sentido do conhecimento. Perdemos a leitura devocional, a leitura contemplativa. Quando eu falo de leitura devocional, leitura contemplativa, é quando a palavra de Deus, ela tem um lugar celestial, espiritual na nossa vida. É quando nós somos lidos por ela. É quando somos examinados por ela. É quando a leitura transcende. É quando a leitura perscruta. É quando ela penetra, fura, perfura. É quando ela fala. É quando ela cura. É quando ela liberta. Nós temos perdido isso, irmãos. Nós temos secularizado a nossa devoção. Isto é, conceitos secularizados, mundanos. E hoje está recheado isso em todos os lugares. Porque esse tipo de ministério coach. E ontem eu pude tocar um pouco e gostaria, se vocês tivessem um pouco mais de paciência comigo, gostaria de repetir sobre o que é o ministério da palavra. O ministério da palavra, como disse ontem, nós temos que ver esse ministério sobre 3 aspectos: a eternidade da palavra, a encarnação da palavra e o ministério da palavra. Nós vamos ver isso em João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo. João 1,14, o verbo se fez carne, a encarnação da palavra. E Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos? Atos 5,42 vai dizer que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. Percebe isso, irmãos? Como dizia para os irmãos hoje de manhã, os fundamentos de Deus, as verdades de Deus não são coisas complexas. Você não precisa ler
um compêndio de 15 fundamentos, de 30 fundamentos. Você não precisa de um estatuto clerical ou eclesiástico, onde tem lá 150 princípios ou fundamentos, seja lá o que queiram chamar. Você vai ver que os fundamentos de Deus é 3, é 2, é 4, é só isso. Porque a vida cristã é simples, mas ela não deixa de ser profunda. O evangelho é esse. Nós temos perdido isso, irmãos. E hoje um espírito secularizado tem tomado o lugar do testemunho de Deus no meio do seu povo. Tem roubado de nós a obra do Espírito Santo. Você pode perceber que o Espírito Santo, ele tem sido uma forma de Cinderela perdida no meio do povo de Deus. Todo mundo acha bonito, mas ele não exerce o seu encabeçamento, porque ele tem sido ignorado, desprezado. E quando pensamos nele, pensamos muito mais em uma forma de sensacionalismo, em forma de movimento, e não como aquele que foi enviado para ser o espírito de habitação, aquele que veio para dentro de nós nos habitar e trazer toda a realidade daquilo que é a pessoa e obra de Cristo Jesus. Este que veio trazer a eternidade para dentro de nós, para ser o nosso paracleto, para estar conosco o tempo todo. Porém, o relacionamento com ele não tem sido cultivado, tem sido desprezado. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Deixe-me colocar mais um outro ponto aqui para vocês. Observe, havia uma integração entre a nuvem com o tabernáculo. Observe, eu quero tomar uma palavra aqui. Números 9:15, diz que no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Observe, a nuvem o cobriu. E ao final do texto está assim: e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Aparência de fogo. Observe. Gostaria que você tomasse aqui duas palavras nesse texto: cobriu e aparência. Por quê? Números 9:15. Porque essas duas palavras nos traz a ideia do sobrenatural que deve estar sobre o povo de Deus, sobre a casa de Deus. Escute isso. Essas duas palavrinhas, cobriu e aparência, nos traz a ideia do sobrenatural. Sobrenatural na casa de Deus. Se você tomar a palavra cobriu aqui, a tradução dela do hebraico fala de ocultar. Ocultar. E o termo aparência fala de visão sobrenatural. Fala de uma aparência sobrenatural. Ninguém está vendo. Essa é a ideia. Ninguém está vendo, mas está acontecendo. Ninguém está vendo, mas existe. Ninguém está vendo o sobrenatural, mas existe o sobrenatural. O elemento sobrenatural está sobre o povo de Deus, onde quer que esse povo esteja. Porque foi o Senhor Jesus que disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Essa ideia da presença, essa ideia da glória, essa ideia da manifestação está incluso aqui nessas duas palavras. E isso por si só deve causar em nós um espanto reverente, como o povo de Deus que reúne em qualquer lugar, seja a quantidade que for, 2 ou 3, no testemunho do povo de Deus, nós temos que ter essa consciência que o nosso louvor, que o nosso aplauso, que o nosso silêncio, que a nossa reverência, que o nosso temor, que a nossa leitura da palavra, que o nosso receber a palavra tem um caráter sobrenatural. Sobrenatural. Porque se podemos olhar tudo isso aqui de um ponto de vista positivo, temos que saber que há algo negativo, que o espírito das trevas, que Satanás, ele tem procurado lançar dardos, que ele tem procurado, em todos os seus movimentos malignos, destruir você, destruir sua casa, destruir seu casamento, destruir seus filhos, causar dano sobre o seu testemunho.
Ele tem procurado de todas as formas lançar suas garras por meio de dardos sobre nós. Mas por que não faz isso? Mesmo sabendo nós que esse mundo jaz no maligno, mesmo sabendo nós que existe uma hierarquia satânica sobre essa terra, de principados, potestades, de dominadores e de hostes espirituais da maldade. E por quê, irmãos? Porque nós, como povo de Deus, nós temos sobre nós o poder do sobrenatural, da presença, da glória, da manifestação e da revelação de Deus. Não somos um povo qualquer. Nós não somos. Guarde isso. Então, aqui nós temos que ver a naturalidade da vida celestial e a sobrenaturalidade da nossa vida terrena. Vou colocar isso mais uma vez. Nós, como igreja, como povo de Deus, como a expressão visível, veja que declaração impressionante, irmãos. Nós somos a expressão visível do Deus invisível. É nisso que está contida essas duas pequenas palavras, cobriu e aparência. Tem algo oculto aqui. Imagina isso. Tem algo oculto. E nós sabemos que está oculto. Mas um dia vai se manifestar. Existe algo oculto na vida de cada um de nós. É o sobrenatural. Sobrenatural está aqui. Nós temos agora algo diante de nós, você não pode mudar. Então nós estamos vendo o quê? Que por um lado, na igreja, nós temos a naturalidade da vida celestial e a sobrenaturalidade da vida terrena. Você pode dizer assim, mas irmão, não é o contrário? Não é. O celestial tem que ser natural para nós. E mesmo nós, sendo terrenos, humanos, ainda no corpo dessa carne, nós podemos experimentar o sobrenatural. Porque quando a Bíblia diz assim, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 15, que nós podemos chegar ao trono da graça, é exatamente o que a Bíblia está dizendo. Quando diz assim no capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, é exatamente o que está escrito ali. Não é utopia. Mas a única coisa que o inimigo quer é que nós percamos tudo isso e nos tornemos uma religião morta, vazia. Um povo que fala uma coisa, porém não pode viver aquilo. Fala de um Deus tão tremendo, de um Deus tão grande, mas eles não têm experiência desse Deus tão tremendo e tão grande. Fala das glórias de Cristo Jesus, as glórias da sua pessoa, as glórias da sua obra, porém isso fica simplesmente em palavras e não numa realidade devocional. Falamos da habitação do Espírito Santo, mas isso apenas do ponto de vista de doutrina e não do ponto de vista de prática. Irmãos, não é verdade. O Deus, o Supremo Deus, aquele que nós chamamos de Pai, Ele é real para nós. O nosso Senhor Jesus é real para nós. O Espírito Santo é real para nós. Isto é sobrenatural. E aonde esse sobrenatural se manifesta e se revela? Nesse corpo de carne, tão frágil, tão suscetível. Mas é nesse corpo, onde Deus, em seu infinito amor, por causa do seu infinito amor, por causa da sua infinita graça e misericórdia, Ele escolheu habitar em nós. Nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. E nós temos a santa experiência de poder entrar na sua presença, na comunhão da oração, da adoração. Isso é real para nós. Este é o caráter celestial e nós não podemos perder. Aqui eu quero colocar duas exortações. A primeira exortação é a grande tragédia da espiritualidade cristã dos nossos dias, é que nós temos perdido o caráter celestial em nossa experiência cristã. Nós temos perdido isso, irmãos. Nós achamos tudo isso lindo e maravilhoso, mas a pergunta é, até quando? Ou como? Ou quando isso pode ser realidade na minha vida?
E é porque nós temos desprezado essas verdades, ou temos tratado essas verdades de forma secundária, ou não aceitando a nossa incredulidade. Porque muitas vezes temos agido com incredulidade diante dessas verdades. E quando agimos? Quando nós olhamos para elas, quando nós vemos a aplicação, quando nós vemos a interpretação, quando vemos Deus ministrando a nós essas verdades, abrindo-nos a sua palavra, nós até dizemos amém, mas não é o que nós conseguimos viver. Isso é um evidente sinal de incredulidade. Que o Senhor, pelo poder da sua palavra, nos liberte de um coração incrédulo. O livro de Hebreus, no capítulo 3, ele faz uma grandiosa, uma extraordinária exposição sobre o terrível pecado da incredulidade. E sabe qual é a exortação no capítulo 3? E isso está claramente registrado em 1 Coríntios capítulo 10, naqueles textos que eu li sobre a nuvem, onde eles não puderam entrar, não puderam desfrutar do descanso de Deus por causa da incredulidade. Quando eles chegaram lá em Ritma, isso está em Números capítulo 15. Aliás, me perdoe, desde o capítulo 13 do livro de Números. Quando eles chegam aqui, eles chegaram numa estação chamada Ritma. E ali Deus ordenou que eles fossem e espiassem a terra. Ordenou que 12 príncipes de cada tribo, fosse até a terra. Eles viram a terra. Eles confirmaram a palavra de Deus. Eles confirmaram a promessa de Deus. Eles viram todas estas verdades. Mas eles viram também os inimigos de Deus. Eles se sentiram tão pequenos diante dos inimigos. Eles se sentiram tão indignos diante daqueles inimigos, que eles voltaram e trouxeram até o testemunho da palavra de Deus e da promessa de Deus, o fruto da terra. E eles disseram: olha, aqui está o fruto, a terra mana leite e mel, isto é, Deus é verdadeiro na sua palavra, mas nós não podemos entrar. Vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito. É disso que trata o capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, o pecado da incredulidade. Nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a promessa de Deus, mas nós somos incapazes de nos apropriarmos daquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Olhe Efésios capítulo 1, versículo 20, o que está escrito em Efésios 1, 20, que Deus ressuscitou a Cristo, versículo 19, vai falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Cristo. Versículo 20 diz assim, o qual exerceu em Cristo, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Efésios 1, 20. Olhe Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é verdade, irmãos? É uma verdade de Deus? É uma promessa de Deus? É uma realidade de Deus? Mas por que nós somos medíocres na vida? Porque como igreja, nós somos como esses espias, que se acovardam. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um preço da devoção, tem um preço da consagração, tem um preço do quebrantamento, tem um preço da entrega. E o nosso ego não quer isso. Nosso ego não quer ser esmagado pelo poder libertador da cruz. Lá na cruz do Calvário, Deus perdoou os nossos pecados, mas Ele nos deu um caminho de cruz para poder tratar com o nosso pecado no sentido de natureza. As nossas obras pecaminosas, Ele tratou na cruz do Calvário, mas a nossa natureza pecaminosa, Ele trata pelo trabalho da cruz, é o trabalho contínuo. E esse trabalho envolve quebrantamento, envolve rendição, envolve permitir que a palavra adentre, aprofunde. Essa palavra nos rasgue, nos estraçalhe. Essa palavra penetre. Como ontem nós podemos ver as 5 características da palavra em Hebreus 4:12. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. Ela divide
Ela divide, ela vai até as profundezas do nosso ser e divide todas as disposições que há na nossa alma e no nosso espírito. Por isso, irmãos, nós caímos no pecado da incredulidade. Isso é muito sério. Então, a primeira exortação é esta: temos perdido o caráter celestial como povo de Deus. E segundo, consequentemente, por perdermos esse caráter celestial como povo de Deus, nós temos perdido a fome pela face de Deus, pela presença de Deus, pela manifestação de Deus e pela glória de Deus. Aí está o sinal evidente da apostasia. Perdemos o caráter celestial, consequentemente, perdemos a fome pela glória de Deus, pela revelação de Deus, pela manifestação, pela presença de Deus. Então, o que é que nós nos tornamos, irmãos? Nós nos tornamos aquele tabernáculo de Saul, o tabernáculo sem a arca. Que tragédia, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor verdadeiramente possa adentrar os porões do nosso coração. Que o Senhor possa desvendar as motivações erradas que existem em cada um de nós. Porque se nós almejamos fazer parte deste grande movimento que Deus está fazendo no tempo do fim, para preparar a noiva do seu filho, se Deus, e nós cremos pela sua palavra, Ele está hoje comprometido com esta obra, então nós temos que estar comprometidos com aquilo que Deus está comprometido. Porque do contrário, irmãos, cito novamente, como eu citei ontem, Lucas 19, nosso Senhor dizendo assim: matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. O Senhor tem nos visitado. O Senhor tem nos visitado. O Senhor tem vos visitado por meio da instrumentalidade dos seus profetas e dos seus mestres que Ele tem colocado nessa assembleia. E aqui, tantas assembleias que estão participando nesse momento, onde Deus tem visitado. Mas o que nós temos feito, irmãos? Será que nós comemos o maná e ficamos com aquela sensação: amanhã teremos o maná? O que esse maná, o que essas verdades, o que esse trabalho, o que esse ministério da palavra tem feito na minha vida? Está fazendo no meu coração? O quê? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor visite cada assembleia aqui de uma maneira muito poderosa e especial nesse tempo. Amados irmãos, que Deus vos abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã nós vamos dar continuidade, término a esta palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, em nome do Teu Filho, tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos. Nós precisamos ver o caráter celestial da Tua igreja, o caráter celestial da nossa vida como igreja, Senhor. Nos tira desta esfera de mediocridade. Nos tira desta esfera como aqueles 10 espias estiveram. Esse estado de incredulidade, onde nós nos julgamos tão incapazes, tão impotentes, e de fato somos. Mas nunca foi sobre a nossa força. Sempre foi sobre a Tua força, Teu poder, o Teu Espírito que em nós habita. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Vem e desperta o nosso coração, um despertamento que nos dê fome da Tua glória, fome da Tua presença, fome da Tua manifestação, fome da Tua revelação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja aqui neste lugar. Ajude, Senhor, as Tuas assembleias, aonde esta palavra está penetrando. Ajude-nos, Senhor. Nos dê consciência do tempo que nós estamos vivendo, da hora que nós estamos vivendo. Nos dê consciência do trabalho do Senhor nesta hora, aquilo no qual o Senhor está trabalhando,
aquilo que o Senhor está fazendo nesta hora. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos tira da periferia da religião, nos tire da superficialidade espiritualista. Senhor, nos leve a uma realidade celestial. Ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos. Nós somos a tua casa, somos o teu tabernáculo. O Senhor colocou sobre nós a nuvem da tua presença, a nuvem da tua glória. O Senhor colocou sobre nós. Ó, Senhor, ajuda-nos a ver esse estado sobrenatural que nós vivemos como teu povo nessa terra. Mesmo cercado de tantas limitações, mesmo sendo suscetíveis a tantos ataques, mas não deixamos de ser amados pelo Senhor. Não deixamos de ser habitados pelo teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos. Ajude-nos nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero, minha alma, que o Senhor fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar. Meus pensamentos, meu ver e entender, minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus não